É professora de cinema da UF. Ela também tem uma tese chamada A Iminência da Catástrofe no Cinema, Filmes de Barragem e Filmes Sísmicos, certo? Tá. É um nome extenso, é em francês, né, a tese. E que ela aborda um pouco a tese também, um pouco sobre esse filme. E, enfim, queria passar a palavra para você. Fique à vontade. Obrigada, Clara. Queria começar agradecendo a Clara, ao André, a toda a equipe do Sinusp, e parabenizando assim por essa linda mostra que está começando, né? Começou ontem, e falar para vocês que eu super recomendo as outras sessões. Tem muitos filmes muito queridos meus aqui no programa. Como a Clara disse, eu sou professora no curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e eu fiz uma tese na Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, sobre a iminência da catástrofe no cinema. E aí eu trabalhava com filmes de barragens e filmes sísmicos, mas vou falar um pouco dos filmes de barragem, que é que vai ter a conexão com o filme que a gente acabou de ver, né? E aí, então, eu pesquisava um filme de um cineasta chinês chamado Jazanke, que se chama Still Life, Em Busca da Vida, que é um filme que foi rodado numa cidade que ia ser inundada pela construção da barragem das Três Gargantas, da usina hidrelétrica das Três Gargantas, essa grande usina hidrelétrica, né, que para movimentar essa usina hidrelétrica foi construída essa represa que é a capacidade dessa represa é tão grande que quando a represa terminou de encher, ela alterou ligeiramente o eixo de rotação do planeta. É uma obra assim monstruosa, né, quando a gente pensa nessas dimensões. E o filme ele é rodado entre a primeira fase do enchimento dessa represa e a segunda fase do enchimento dessa represa. E aí, quando a represa terminasse de se encher, como terminou, a cidade de Fenge, onde o filme Still Life é rodado, ela ia desaparecer completamente. E todo o filme ele era a construção do desaparecimento. Então, tinha muitos demolidores trabalhando para destruir a paisagem urbana. E aí, essa imagem da fabricação das ruínas me interessou muito. A fabricação da destruição de uma cidade, essa imagem me interessou muito. E por aí eu comecei a pesquisar as origens dessa iconografia. E aí fui pesquisar as imagens das ruínas no cinema, né? O tema das ruínas o motivo, para ser mais precisa, né, o motivo visual das ruínas é um motivo que interessou o cinema desde muito cedo, né, na história, uma história, né, chamada Os Últimos Dias de Pompeia. Teve dezenas de versões cinematográficas desde da primeira década do cinema. Então, assim, as ruínas elas interessam o cinema, em primeiro lugar, são as ruínas da antiguidade, né? E aí, na história da relação entre cinema e ruína, a Segunda Guerra tem um lugar muito importante, muito transformador, e esse filme, especificamente, é fundamental. E ele vai influenciar muitos outros filmes e todo um pensamento sobre, não só sobre a ruína no cinema, mas sobre o cinema, o que é o cinema moderno. Ele vai muito ser criado e ser transformado a partir do Alemanha Ano Zero e de outros filmes do neorrealismo italiano. Então, assim, Alemanha Ano Zero é um filme que o Rossellini faz logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ele tinha feito já Roma, Cidade Aberta e Paisà. E em Alemanha Ano Zero, a ideia ter essa história que é ambientada nas ruínas de Berlim.
E aí é um filme que vai ser, enfim, muito comentado, já na sua primeira recepção, e o André Bazin, esse crítico teórico francês, ele vai escrever muito sobre o Rossellini, sobre o filme, e vai falar que o Rossellini, melhor do que nenhum outro, melhor do que qualquer outro cineasta, ele vai saber colocar em cena, coabitar no mesmo plano a ação, né, o drama do personagem e o texto. Então, me interessa muito a relação entre o que a gente pode chamar de a relação entre personagem e paisagem, ou entre figura e fundo, né? Eu, hoje em dia, muito tempo já depois da minha tese, hoje em dia eu sou professora de roteiro, e no roteiro, assim, toda a tradição dos estudos de roteiro e do ensino de roteiro, a gente foca muito no drama dos personagens, nos diálogos, nas histórias dos personagens. E, muitas vezes, o contexto, o lugar, o ambiente, quase não tem lugar no roteiro. E, para mim, assim, foi um desafio começar a dar aula de roteiro, porque toda a minha, digamos, formação no cinema vem a partir do que esse filme coloca, né? Em que o drama do personagem e o drama do contexto, a figura e o fundo, são inseparáveis e, ao mesmo tempo, estão numa relação de tensão terrível, né? Então, a gente não consegue pensar no drama que o Edmund está vivendo sem pensar em onde ele vive e na história e na tragédia desse lugar, que não é só a tragédia da família dele, que não é só a tragédia daquele bairro ou daquela cidade. É uma tragédia de uma grande, de uma amplitude tremenda, mas que tem influência direta sobre o destino, a impossibilidade de futuro da vida daquele garoto. Então, e a partir desse filme, o André Bazin vai defender muito essa atenção do cinema à paisagem, ao fundo cinematográfico. Tem um pesquisador na França que eu gosto muito, que ele escreve depois um livro chamado O Fundo Cinematográfico, defendendo a nossa atenção para o que acontece não só no primeiro plano, não só o que acontece no plano da ação dos personagens, mas o que acontece na paisagem, no espaço onde a ficção, onde a narrativa é ambientada, né? E nesse filme isso é um filme muito emblemático para essa relação, e que depois uma série de outros cineastas vão se referir a esse filme, e vão e no caso do Jazanquet, desse outro filme da Barragem das Três Gargantas que eu estava falando, Still Life, eu cheguei a escrever um artigo defendendo que o Still Life é uma espécie de remake do Alemanha Ano Zero, um remake secreto. E aí tem alguns planos do Alemanha Ano Zero que se encontram reproduzidos visualmente na China do início dos anos 2000. Essa sequência final, né, com o garoto emoldurado por essa parede destruída, assim, a gente vê os tijolos nas laterais, né, formando uma moldura para o corpo do menino. Essa imagem ela vai aparecer em 2 planos do Still Life, e em alguns planos de outros filmes também. E eu defendo que não são acasos, né? que são referências. O Still Life, o Jazanquet, esse cineasta chinês, ele estudou, né, numa escola de cinema na China, em Pequim, e quando ele estava estudando, saiu pela primeira vez a tradução dos textos do André Bazin em chinês. Então, e ele leu, ele teve acesso a esse livro, e ele leu,
Então, assim, é uma conexão, e o cinema italiano é super importante para ele, o Rossellini e o Antonioni também. Então, sim, tudo isso para falar da importância desse filme e da repercussão desse filme até hoje, em latitudes muito diversas, assim, né? A gente pensar no cinema independente chinês, assim, é um filme que foi super premiado nos festivais internacionais e tudo, e que para esse filme, para o Still Life, o Alemanha Ano Zero foi um filme fundamental. Então, assim, para a gente também, enfim, para só início de conversa, e também quero muito ouvir as impressões e talvez questões que vocês tenham, mas, assim, o que eu acho importante falar sobre a presença das ruínas e dessa paisagem de ruínas no cinema, né? Elas vão, de certo modo, exacerbar uma relação, um componente que é próprio ao cinema, que é uma certa melancolia ligada à própria ideia de fugacidade da passagem do tempo e que está embutida no próprio dispositivo cinematográfico. Se a gente pensar no cinema, e talvez a imagem da película seja mais didática para pensar nisso, né? Pensar que uma imagem ela está sempre passando e desaparecendo, né? E sendo expulsa pela imagem seguinte, até que o filme acaba e a sala fica clara, e aí já não tem mais imagem nenhuma. Então, o cinema está sempre mexendo com esse sentimento da gente, da nossa efemeridade, da efemeridade de tudo, assim, de como tudo, o tempo passa e as coisas desaparecem, né? E a presença da ruína, ela exacerba essa ligação do cinema com a passagem do tempo, né? Que é esse dispositivo feito para gravar e reproduzir o tempo, mas, ao mesmo tempo, que também não consegue exatamente fixar o tempo. Ele reproduz essa passagem que é fugaz, né? A presença a ruína indica a presença de uma ausência, né? Indica algo que está sempre em vias de desaparecer. Então, isso é uma coisa que eu queria falar. Queria falar, assim, dessa relação entre personagem e paisagem, né? Essa relação entre figura e fundo, que é uma relação, ao mesmo tempo, de inseparabilidade e, ao mesmo tempo, de tensão. Então, fiquei sempre, assim, pensando em como escolher as palavras, né? Se a gente pode falar em uma inscrição do personagem na paisagem, como que é essa relação, né? E nessa relação entre figura e fundo, acho que o cinema neorrealista é muito importante, pelo próprio enquadramento, né? A gente pensa nesses enquadramentos em que a gente vê a escala do personagem e vê a escala da paisagem, existe quase uma incompatibilidade, e que daí essa incompatibilidade no cinema contemporâneo, ela também acho que vai ser exacerbada, e aí o que faz com que alguns pesquisadores que estão pensando o cinema contemporâneo nessa relação entre cinema e antropoceno, né, esse choque de escalas entre a escala monumental da paisagem e do tamanho da devastação da paisagem hoje, em comparação com o tamanho da figura humana, né? Isso se exacerba no cinema contemporâneo, mas essa questão da escala e de como essa escala está presente no enquadramento já é muito importante. É muito importante nesse filme, se a gente pensar também com relação aos cortes, né? É um filme que, não sei se vocês repararam, né? Cada cena ela é construída basicamente com planos sequência, poucos cortes, né? Então, assim, essa relação do personagem com o espaço, ela é muito real, né? Aqueles personagens, eles realmente estão ali naqueles espaços, eles estão percorrendo aqueles espaços, eles estão convivendo entre si, né? É uma coisa que foge à chamada decupagem clássica, né? Essa ideia de que um personagem fala, tem um plano, corta, o outro personagem responde, outro plano.
E aí a montagem que vai costurar e vai criar a unidade espacial, né? Aqui, não só aqui, não estou dizendo que esse filme inventou isso, mas assim aqui a cena ela tem uma unidade de plano, né? A cena quase todas as cenas elas se passam integralmente num plano. Isso é muito. O filme ele já diz que ele vai funcionar assim na primeira incursão pelo quarto da família do Edmund, né? Que tem uma câmera que é quase uma câmera nervosa, assim, que passa do leito do pai deitado para a irmã, para o irmão mais velho, para o Edmund, e a câmera vai fazendo esse ciclo. A gente vai também percebendo, através dessa ausência de cortes, de como esse espaço ele é apertado, né? Esse espaço ele é apertado para aquela família toda, como esse espaço ele é asfixiante. Então, essa ausência de cortes, né, o que o André Bazin vai chamar de montagem proibida, é muito importante para criar essa sensação. E aí também uma outra coisa que acho que esse filme traz, e com esse final que é terrível e que é sempre assim. Eu comentei ontem na reunião que a gente fez aqui com o pessoal da equipe do Sinusp de como você faz uma tese sobre a iminência da catástrofe, porque isso te interessa, e são os filmes que você gosta, e aí depois você vai comentar, logo depois da sessão, filmes como Melancolia, do Lars von Trier, foi a última sessão que eu comentei lá no Cinearte UF. Poxa, né, você sai do filme, tipo assim, o mundo acabou, aí você vem, né, para falar e tal, com um sorriso e tudo, é super difícil, né? E hoje também, depois desse final desse filme, assim, na verdade, é sempre desafiador, assim, mas acho que tem uma coisa que esse filme traz, e que é um espírito, assim, de uma época que um filósofo chamado Gunther Anders, não sei se vocês conhecem, é um cara muito interessante. Ele vai falar assim do salto epistemológico que a bomba atômica representa, né? Que é a primeira vez que a humanidade se torna capaz de aniquilar a própria humanidade ao alcance de um botão. Então, assim, existe uma possibilidade técnica muito simples para a humanidade destruir a própria, uma espécie destruir a própria espécie. Isso era algo muito novo, né? Quando é desenvolvido, e aí é uma discussão que Oppenheimer e tal, de certa maneira, traz de volta. E aí o Gunther Anders vai falar da consciência que se inaugura com a Segunda Guerra Mundial, que é a consciência da gente estar vivendo o que ele chama de o tempo do fim. E ele vai falar dessa ideia da gente estar vivendo essa iminência da catástrofe, que o fim do mundo se torna não só possível, mas previsível. E claro que é um pensamento que ele formula numa época de Guerra Fria, mas que ele mesmo revê e que outros pensadores vão rever, por exemplo, hoje em dia, com a perspectiva de aquecimento global e de outros tipos de desastres e outras guerras. Então, assim, de certa maneira, quando na geopolítica mundial a Guerra Fria deixa de ser uma temática tão fundamental, o pensamento do Gunther Anders ele infelizmente nunca perdeu a atualidade, né? E ele vai falar que é preciso falar sobre essa consciência de estar vivendo o tempo do fim, sobre a previsibilidade do fim, que é a única maneira de que talvez esse fim não aconteça, ou da gente se afastar desse fim, né? Então, assim, prever a catástrofe e torcer para a sua previsão não se consumar. Então, acho que isso também está presente, esse pensamento do Gunther Anders. Eu acho que a gente pode fazer uma relação com o que está presente no filme, se a gente pensar no impacto que é esse filme com um protagonista que é uma criança e no destino dessa criança no filme, né? O que significa um filme
e um filme ser tão emblemático na história do cinema, um filme que termina com a morte de uma criança, né? E uma morte assim silenciosa, assim. Então, acho que talvez seja assim um pouco que eu poderia falar assim para a gente começar. E não sei se tem alguma questão, algum comentário de vocês. Não sei como a gente pode fazer. Tem uma pessoa ali? Você queria comentar alguma coisa? Achei legal, porque esse apontamento aí do fundo e do primeiro plano, porque a gente vê mesmo assim, eu estava pensando de uma outra forma semiótica, mas eu me lembrei também do Old Eternity Center, né, a preocupação das pessoas com os filmes também que levam em conta o fim, às vezes até esperado que tudo mude, porque está tudo errado. Então, pareceu assim, com esse ponto de vista aí da senhora, que a pessoa, o ser humano, psicologicamente, na sua imperfeição, faz com que isso seja diminuído, todos os valores morais, pode matar, eu posso morrer, porque está tudo no contexto maior, são ruínas, é a degeneração da humanidade, a decadência de tudo, né? E sobre essa questão do plano, eu achei legal, me lembrei de Cidade de Deus também, que aparece em 5 minutos uma casa sendo transformada em 5 minutos ele vai mostrando todo um período de decadência de uma casa, né? E outro aspecto também que eu achei legal nesse filme de Cidade de Deus é que eles estão passando uma cena em primeiro plano e tem outra cena acontecendo em segundo plano, eles estão brigando, estão falando, mas tem um caminhão de botijão de gás passando por trás e eles vão, uma cena X, e esse caminhão vai dando toda a volta no bairro, e quando chega perto desta cena, aí começa outra cena, que é o assalto desse caminhão. Então, eu achei bastante interessante, assim, aquilo que não fazia parte do primeiro plano acabou fazendo. Então, eu só gostaria que falasse mais um pouco desse contexto assim, do primeiro plano e dessa pictografia do cenário, né? Porque ele foi para a Alemanha, ele é italiano, né? Foi para a Alemanha para fazer um filme italiano falado em alemão, então eu gostaria que explicasse mais ou menos isso. Acho que nessa questão da importância do fundo, né, é algo que é muito central assim nesse cinema moderno e que também é assim, é um cinema que é feito fora dos estúdios, né? Por uma série de fatores é possível fazer isso, né? É possível em termos de equipamento, de equipe, sair e filmar nos espaços urbanos abertos. Isso é um aspecto importante, né? Que se tratam assim de locações que existem. Não é o único filme que o Rossellini faz fora de Roma. E um outro filme que eu, inclusive, estudei na tese é um filme que ele vai fazer na Índia, por exemplo, né? É um filme que se chama Índia, e que ele lá é um filme que tem 3 episódios, mas um dos episódios ele acompanha justamente a construção de uma barragem, né? A barragem de Iracude, e ele novamente ele cria uma história de personagens, uma história ficcional de uma família, mas essa história ela é ambientada durante a construção dessa barragem. Então, um dos protagonistas ele está lá trabalhando nas obras de construção da barragem. E não sei se vocês sabem, assim, todas as barragens do mundo construídas, elas envolvem um certo número de morte dos trabalhadores, né? Enfim, que são em função de acidentes de trabalho envolvidos na própria questão da monumentalidade do projeto, né?
Então, o filme do Rossellini ele tem esse aspecto que a gente poderia associar ao documentário, o Índia, né? E tem o aspecto da ficção, porque tem também as histórias ficcionais, as narrativas. E no Alemanha Ano Zero, isso também, de certa maneira, acontece, né? Existe um documentário, um aspecto assim de retrato de uma realidade desse imediato pós-guerra em Berlim, e, ao mesmo tempo, a história ficcional de uma família. Então, essa tensão entre primeiro plano e plano de fundo é também uma tensão entre a ficção e a realidade, né? Entre a ficção e o documentário, se a gente quiser, né? E apontando para o fato de que talvez essas duas categorias, a ficção e o documentário, também sejam inseparáveis aqui, como o primeiro plano e o plano de fundo são também inseparáveis, né? Você também tocou na questão da moralidade do filme, né? Eu acho interessante como nesse filme os personagens eles se acusam muito, todos, né? E às vezes mudam de ideia, né? O próprio pai acusa os filhos e no momento seguinte, assim que ele está com a barriga um pouco mais cheia, ele adora os filhos e elogia todos, né? E eu tenho impressão, aí também queria saber a impressão de vocês, mas tenho a impressão que é um filme que o filme em si não julga os personagens, né? Nenhum personagem assim. Os personagens eles são todos assim têm aspectos moralmente que a gente podia talvez considerar condenáveis, mas o filme ele não faz essa moral desse julgamento dos personagens, porque justamente acho que é um pouco o que você estava falando, né? Que esse contexto, o contexto é muito terrível para a gente conseguir julgar individualmente as ações dos personagens, ainda que eles façam isso uns com os outros o tempo inteiro, né? E eu acho que essa própria ausência de parâmetros morais me parece muito determinante para o destino do Edmund, né? Como que você se desenvolve como criança numa situação em que não tem nada de fixo, né? Nenhuma certeza, nenhuma garantia, muito terrível, né? Acho que nessa época os filmes que saíram são todos do lado das vítimas. Saíram muitos filmes sobre os judeus, sobre os perseguidos. E esse filme eu achei muito forte, porque, na verdade, são todos nazistas, mas é o sofrimento do povo alemão na cidade, mostrando uma visão da guerra de quem ficou e das mulheres e tudo. Eu achei muito rico isso, como imagem assim de um filme que, como você falou, eles não estão defendendo ninguém, não estão julgando ninguém, mas está mostrando uma realidade muito forte. Imagino que, quando saiu o filme, deve ter sido muito forte. Já é forte para a gente agora, imagina na época. Bastante corajoso, né, de fazer esse filme, mostrando uma coisa que eu imagino que não era exatamente o que o público queria ver naquele momento, né? Porque acho que assim, em situações de tragédia também é mais fácil a gente reagir criando uma oposição entre os bons e os maus, os que merecem aquele destino, os que não merecem, enfim. E esse filme ele é corajoso nesse sentido, e o Rossellini teve assim algumas posições assim um pouco corajosas e dissonantes, e que ele sofreu inclusive assim por isso na carreira dele, né? Teve um final assim da produção dele de certa maneira difícil, foi criticado por várias coisas, não só por isso, mas é isso, assim, foi uma posição corajosa dele, e é muito difícil ver esse filme, né? Muito incômodo, porque você quer se compadecer com os personagens, mas os personagens eles são nazistas, alguns ainda continuam nazistas, e esse momento do discurso do Hitler, ele é terrível, né? No filme, assim, ele tem um lado quase cômico, assim, porque a própria montagem cria, né, a contradição entre o som, esse discurso de grandeza que a gente está ouvindo, e aquela paisagem completamente destruída. Então, assim, acho que acentua muito essa contradição, mas imagino que também fosse
como é um tabu retratado no filme, você poder tocar o disco, você vender esse disco, você reproduzir esse discurso dentro de um filme, né? Também acho que é enfrentar um certo tabu ali, ao fazer isso, né? Então acho que tem sim um lado corajoso e que não foi simples para o Rossellini ter feito esse filme. Ele faz um outro filme depois, assim, também pensando nas repercussões da guerra, e vai ter sempre assim um ponto de vista muito peculiar e muito assim. Eu falei um pouco dessa relação de escala, assim, um pouco perturbadora entre a pequenez assim do ser humano, e nesse caso acentuada pelo protagonista ser uma criança, e a enormidade dessa paisagem, né? Uma outra sequência que mostra isso é a sequência da igreja, né? Dessa igreja que já não tem teto, e aí a gente tem um músico ali tocando, mas assim, e o Edmund tão pequeno, assim, testemunhando todas essas cenas. E então, e na cinematografia dele, um outro momento, numa outra chave completamente, mas que também tem a ver com a guerra, é o Stromboli. No Stromboli também tem esse contraste visual, assim, entre a enormidade de um vulcão, e de um vulcão ativo, e os personagens, né? E aí tem a personagem da Ingrid Bergman, que está saindo justamente da guerra e indo viver nessa ilha. Então, assim, tem essa memória da guerra tá presente no filme, e ela é quase duplicada por essa no caso, assim, só para puxar de novo para a questão da iminência da catástrofe, né? Mas nessa outra coisa, nesse outro grande evento que é uma erupção vulcânica, né? Então, acho que isso são coisas que estão presentes no cinema do Rossellini, de uma maneira muito forte. Na mostra, assim, outros filmes da mostra têm um motivo visual, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, esse motivo da caminhada, né? Do personagem que caminha e que vê, né? E que uma das definições, né, da passagem do cinema clássico para o cinema moderno, essa mudança do personagem que age, que ele é capaz de carregar a narrativa e transformar o mundo e fazer as coisas, para um personagem que vê, né? E o Edmund aqui e outros personagens do Rossellini vão ser esses personagens que olham assim para uma paisagem inacreditável, indomável, se afetam por elas, mas não tem muita força de ação em cima disso, né? Acho que a grande ação do Edmund é pegar o frasco de veneno e dar o chá para o pai, assim. Mas assim, o poder dele de ação sobre a narrativa é muito reduzido, né? Ele é mais um observador daquele contexto, sem muita possibilidade de poder interferir nele. Eu gosto muito desse filme. Para mim, ele é um dos filmes mais importantes da história do cinema, justamente por ser esse divisor de águas que demarca muito bem o neorrealismo italiano, e que eu acredito que é o movimento que mudou a história do cinema, né? É fato, né? E eu acho que é muito interessante isso que você estava falando do paralelo até com a mostra, que vocês estão passando o Gosto de Cereja, né? E pensando no cinema do Rossellini, a gente consegue também traçar esse paralelo com o cinema do Kiarostami, né? Justamente sobre esse filme Caminhada, né? É muito interessante. Eu tinha um professor que falava dessa sequência final da morte do menino ser essa caminhada para a direita e essa caminhada devastadora, né? Que ele transita entre a infância
ele perde um possível amor, né? Ele perde a inocência da infância e, frente a isso, ele vendo a ruína, sente o vertigem e se entrega à morte, né? Eu acho que esse filme, sendo subsequente da trilogia, né? O Paisá, o Roma, Cidade Aberta, faz muito sentido, né? Porque a gente consegue compreender essa revolução, né? De você colocar a câmera para fora do estúdio, você observar o mundo em relação a essa destruição e produzir, através dessa dialética, esse sentimento, né? de, de, de um filme realista, né? Coisa que a gente consegue ver essa transformação também um pouco no futuro com o cinema francês, com os Incompreendidos, né? Que é um filme que tem muito dessa questão do neorrealismo e também, né, com esse final catártico da caminhada para a direita, né? O filme ele é muito característico com essa desolação da figura do infante, né? Vale ressaltar também que a infância de Ivan é um filme que é do Tarkovsky, né? E também é considerado um filme neorrealista com muita influência do neorrealismo italiano, que também tem essa caminhada para a direita no final, né? A caminhada do desespero, né? A caminhada da falta de esperança. É por isso que esse é um dos meus filmes favoritos, assim, justamente que fez com que muitas obras pudessem exprimir, né, esse segundo significado, eu não sei o da imagem, mas sim o do ambiente da qual a gente vive. Não, então, eu fiquei pensando muito ao longo do filme, assim, principalmente depois de uma fala do pai, sobre a velha Alemanha e a nova Alemanha, né? Porque o nome do filme é Marco Zero, né? Alemanha Marco Zero. Oi? Ano zero, enfim. Essa ideia de que alguma coisa nova começou e tal. Eu achei simbólico que é o menino mais novo que mata o pai, né? Ele mata a Alemanha velha, na verdade, né? E aí, enfim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E aí, o que você falou, né? Sobre todo o cenário e tal, e como isso dialoga, e como isso, na verdade, não está dissociado e é o que vai justificar e o que vai dar sentido ao particular, né? E tal. Porque depois, embora houvesse essa expectativa de que o menino, de alguma forma, fosse fazer alguma coisa, isso vai ficando mais claro conforme ele vai caminhando para a direita, né? Como foi o comentário. Mas ele busca, na verdade, algumas respostas. Ele busca, eu acho que ele procura algum tipo de salvação, assim, de se agarrar a alguma coisa, né? Então ele vai atrás das pessoas que ele conhece, todas elas negam, né? De alguma forma. Ele vai até a igreja, mas a igreja também, acho que de alguma forma, ele chega lá, ele ouve, e aí ele recua. Eu acho que ele busca, de alguma forma, escapar desse fim... que, enfim, para mim não era iminente, assim, na verdade. Eu acho que fica iminente no final mesmo, quando ele, de fato, enfim, começa a subir aquela grande... Embora fosse criando uma expectativa, né? Enfim, aí acho que dialoga um pouco também com o que você comentou, né? Da iminência do filósofo aí e tal. Aí, sei lá, talvez alguns comentários sobre isso, assim, sobre essa nova, a velha Alemanha, a nova Alemanha que não pode viver, né? Pelo contexto, né? Ela necessariamente tá afadada à morte, de alguma forma, assim, embora ela busque alternativas, né? Então, eu queria só saber se, porque essa motivação desse cenário do fim da guerra parece que dá a imagem, a ideia da certeza, a ideia do recomeço de tudo. Queria só saber se já foi feito algum filme usando essas mesmas passagens hoje em dia, os mesmos lugares que foram mostrados no filme, para ver como que está hoje. Não conheço, assim, um filme que seja, digamos, uma espécie de remake do Alemanha Ano Zero, mas fazendo esse mesmo trajeto hoje, né? Não conheço e é isso, assim, no cinema, por mais que seja um cinema neorrealista, um cinema do plano sequência, com poucos cortes, o cinema a gente vai ver, assim, ele inventa relações geográficas, né? Você acha que de uma determinada locação até outra, porque o personagem anda, essas locações elas se encontram contíguas.
E, em geral, quando você vai confrontar a realidade, você percebe que a geografia das cidades não raramente corresponde, né? Então, assim, é realmente um filme de locação, não é um filme de estúdio, não é um filme de artifício, mas a gente também não pode embalar demais nessa ideia e esquecer que é cinema, né? Cinema sempre é um artifício. Mas acho que seria interessante assim fazer essa pesquisa. Outro dia eu vi um perfil assim no Instagram que é locações, assim, tipo, eles colocam um frame do filme e um frame do lugar hoje. Então, esse filme realmente é um filme que dá vontade, assim, da gente ir olhar para esses espaços hoje. Eu acho que essa ideia de ano zero é isso, assim, o fim do nazismo acabou uma era da Alemanha e é o ano zero da nova Alemanha, e é um ano zero muito, muito terrível, mas que enfim, a história do século XX é uma história muito traumática, né? Assim, então, é claro que deixa para as gerações seguintes um trabalho de memória muito doloroso assim a ser feito. E interessante assim a sua colocação também assim sobre essa ideia da caminhada, né? E a gente também ontem estava discutindo um pouco assim ao que leva, né, essa caminhada, assim, se esses filmes a gente considera filmes com final ou sem final. Às vezes eu ouço assim como, enfim, se a gente pensa no audiovisual que a gente vê com mais frequência hoje em dia, né, no cinema ou nas séries, esse audiovisual muito baseado no rosto dos personagens, em personagens que são personagens de ação, né, no cinema talvez mais mainstream, assim, nas séries que a gente vê, no streaming. Então, tem uma montagem muito acelerada, que foi se acelerando, né? A gente está num outro momento da história do cinema, assim, de muitos filmes bem picotados, assim, com muita aceleração. E aí você, às vezes, vê um filme desse e fala, é um filme menos narrativo, ou é um filme, talvez, que não tenha tanto um final. E eu não consigo pensar muito assim. Eu acho que são narrativas assim muito bem construídas, de certa maneira assim econômicos, né? Os diálogos eles são econômicos, eles são precisos, mas me ensina muito assim. Eu penso que esse cinema ele é muito eficiente ainda hoje, assim. Então, mas tem essa discussão assim, se esse cinema que o Deleuze vai falar, né, esse cinema do personagem que ele vê mais do que age, se esse cinema é um cinema menos narrativo ou não narrativo, mais contemplativo, enfim. Boa noite, obrigado pela exposição que você fez. Eu achei muito interessante. Eu queria fazer um comentário breve e uma pergunta. O comentário breve é justamente também sobre a exposição que você fez, porque é a terceira vez que eu estou vendo esse filme e eu amo ele, só que acho que é a primeira vez que o uso da música faz mais sentido para mim. Porque nesse filme, em Roma Cidade Aberta, a música lembra o cinema clássico, só que ela aparece de formas muito estranhas, inusitadas. E agora, ouvindo você também, eu consegui chegar numa conclusão que é uma música também em ruínas, né? Uma música que ela entra em fragmentos, de alguma forma, e ela está sempre numa certa vertigem, assim como o protagonista, né? Ela está sempre num certo crescendo, num certo diminuindo esqueci como fala em teoria musical, né? Mas ela tem crescendo, diminuindo na harmonia, e tem bastante a ver com o que você falou, né? Que estabelece essa paisagem arruinada também pelo uso do som. E a pergunta que eu ia fazer era sobre o que você acabou de falar em relação à narrativa, porque é uma coisa até que eu conversei com algumas pessoas do Sinusp, se esse filme ele subverte realmente a narrativa. E o que eu fiquei lembrando é que
ele lembra uma estrutura trágica, de alguma forma. E se ele lembra uma estrutura trágica, ele estaria dentro de um escopo da narrativa clássica, né? Inclusive do teatro grego clássico, né? Mas o que eu gostaria de perguntar, se você vê ele relacionado à tragédia e a estrutura narrativa dele parecida, e fazer uma provocação, porque o que eu acho que talvez ele difira seria no caráter dos personagens, né? Porque na tragédia, mesmo uma tragédia como Édipo, que o personagem no final fura os olhos, né? Ou Medeia, que ela mata os filhos, o personagem tem uma agência, ou ela tem uma sofia, né? Uma sabedoria, ou um logos, um conhecimento que permite ele elaborar de uma forma muito clara a agência dele, e não sei se é o caso dos personagens nesse filme, né? Então, esse pequeno comentário sobre a música e essa pergunta em relação à tragédia. Obrigado. É legal, eu não sei se as outras vezes que você viu esse filme foi numa sala, né, de cinema. E eu acho que assim, nunca é demais a gente falar, principalmente hoje em dia, assim, de como a gente observa coisas diferentes quando a gente vê um filme numa sala de cinema. E o som é um aspecto muito importante nisso. Eu hoje também fiquei prestando atenção, não sei se vocês lembram, uma das horas, acho que o Edmundo vai na casa do professor Henning, e acho que é nessa hora, e aí ele vai embora, e aí todo o som do filme some, e a gente ouve só os passos dele, parece que acentuando aquela solidão do personagem, que só ouve os próprios passos, assim. Eu acho que é um momento muito da montagem sonora, muito reivindicado, assim, né? Não é exatamente um som naturalista nessa hora, é um som mexido para dar essa sensação. E achei interessante essa ideia da música em ruínas, acho bem interessante. E você falou da questão da tragédia. Você sabe que, e acho que alguém tinha falado da coisa da iminência e tal, eu acabei indo estudar a iminência da catástrofe, porque na época que eu estava fazendo mestrado na França, estava muito forte, ainda hoje é forte, um pouco os estudos assim do que a Segunda Guerra faz com a forma narrativa, né? Essa fragmentação da narrativa, a impossibilidade de uma narrativa redonda, fluida, depois do que a humanidade viveu, assim, de como a repercussão da Segunda Guerra e da Shoah deixa reminiscências na forma da ficção, que seja literária, que seja cinematográfica. E aí eu, assim, numa espécie de exercício de lógica, pensei, e se a gente estudasse, em vez das reminiscências da catástrofe, se a gente estudasse a iminência, né? Se a gente estudasse o instante logo anterior. E a noção de catástrofe é uma noção importante na tragédia, né? A catástrofe é esse momento que encaminha a tragédia para o desfecho, né? O momento, digamos, anterior, assim, ao desfecho. E, em geral, a catástrofe é próxima desse momento do reconhecimento, né? Que o personagem ele entende quem ele é e ele conhece o próprio destino, e aí ele se atira nele, assim. Eu não sei, concordo que tem muito de trágico nesse filme, mas não saberia assim encaixar ele numa estrutura da tragédia clássica, sabe? Acho que tem alguns parentescos e outros não. Eu acho que a principal dificuldade para mim é ser esse protagonista que é uma criança, né? Que eu acho que é uma coisa um pouco, talvez, que eu também não sou grande conhecedora da tragédia, mas para mim é estranho, assim, um protagonista criança que tem esse desfecho. Me parece uma coisa assim um pouco estranha, mas de toda maneira eu acho que é um filme. O que eu reivindico assim é que esse filme, outros filmes que estão na mostra também, são filmes muito narrativos, né? Tem um filme que eu gosto muito, que vai passar, acho que essa semana, que é O Cavalo de Turim, que também acho que é uma narrativa assim muito límpida, assim, embora
o que eu acho que elas são mais diferentes, assim, que elas não se dobram aos manuais do que é uma boa narrativa cinematográfica, e vão beber numa outra fonte, assim, mas que eu acho que rendem filmes assim que são incríveis. E os filmes da mostra, eu acho que eles são todos muito inteligentes na maneira de tomar a forma narrativa, mas fazer coisas muito inventivas, e muito ricas com ela, assim, e muito nesse jogo com os espaços, né? Com os ambientes, assim, que se tornam personagens mesmo, né? Eu acho que se tornam personagens da narrativa. Mas, enfim, estou muito contente de estar aqui, assim, com essa sala super cheia. E eu nunca tinha vindo nessa sala nova do Sinusp. E que sorte, assim, vocês têm. Então, aproveitem muito. É isso. Obrigada.